Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, fazei que acendam neles todas as coisas, acender neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu vou pegar um texto aqui da Carta aos Hebreus, capítulo 11, o versículo de 1 a 10. Esse é muito importante, então vou pegar só até o 10. No próximo vídeo eu continuo, porque ele é longo, né? O que é a fé? A fé é a firme grandeza, a firme gratidão de que se espera, prova de quem não vê. Aprendeu na história o povo, por causa da fé, os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, compreende-se que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Foi assim que das coisas invisíveis originou o que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que Caim. Por causa da fé, foi declarado justo. E o próprio Deus o afirma que aceita os seus dons pela fé. Em boa estágios, apesar de estar morto, Abel continua falando pela fé. Enoque foi arrebatado sem passar pela morte. Não se encontrou porque Deus havia levado. Mas antes de ser levado, declarou que havia agradado a Deus. Sim, pela fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, Noé é avisado por Deus sobre coisas que ainda não via. Ele levou tudo a sério, construindo a arca para salvar sua família, e salva pela fé, condena o mundo e tornou-se o herdeiro da justiça que obteve pela fé. Esse capítulo 11 da Carta aos Hebreus, ele é fantástico. Então eu vou fazer um pouco hoje aqui sobre até Noé, porque a gente precisa dizer, olha, você, para acreditar em Deus, precisamos ter fé. O que foi dito até aqui? Que o visível foi feito pelo invisível. Que Deus criou o mundo sozinho, que não teve participação a não ser do próprio Espírito, né? E a palavra que era seu Filho Jesus. Mas um outro dia, quando nós for falar da Bíblia, nós falamos sobre isso. O que importa agora é essa aqui. Essa fé que Abel fez um sacrifício agradável a Deus, melhor do que Caim. O de Caim não agradou. Por esse motivo foi morto, mas também por esse motivo de ter fé, foi já considerado por Deus alguém importante, que agradou a Deus, o próprio Deus afirma. Enquanto Caim foi renegado por Deus e assinalado para que ele não fizesse tudo o que ele queria. E pela mesma fé, Noé começa a fazer uma arca 100 anos antes de um dilúvio que só Deus pode ter avisado para ele, mas avisou através de quê? Da fé. Quando
aquilo ia acontecer dali a 100 anos. E Noé fabricava a arca no meio do mato, junto com seus filhos, e o povo zombava dele. Você está ficando doido, é porque está muito velho. Os próprios filhos ajudavam, mas contra gosto, porque também não acreditava. E é por essa fé que ele consegue salvar a sua família. Como diz Noé, os 3 filhos, 3 noras e a esposa de Noé. E todos os animais de cada animal ele levou um casal, avisado por Deus pela fé. Como Abel agradou a Deus pela fé, Caim desagradou por não ter fé. E Noé constrói a arca. E o que é que nós podemos ver? Mas até aqui, Enoque foi levado, não experimentou a morte, porque se fez amigo de Deus. Então Deus, pela fé, tornou-se amigo de Enoque, sendo que Enoque ainda foi jovem, 350 anos, era jovem de tudo. Enoque vai ser um parente próximo de Noé. Noé é um parente próximo de Enoque, né? Não muito perto, mas depois, quando nós continuarmos, nós fala disso. Agora, a palavra de Deus tem crédito. Só que essa palavra de Deus, até aqui onde nós estamos, ela é desconhecida. Ela não é reconhecida somente pela fé de quem acredita. Porque quando eu começar amanhã continuando aqui, outro dia continuando o vídeo, eu já vou entrar na história de Abraão. Por enquanto eu vou ficar com os personagens que eu coloquei aqui, que é Abel, Enoque e Noé. Esses foram as primeiras pessoas que deram crédito a Deus e foram recompensados por esse crédito. Noé, por exemplo, é quem depois que ele passa o dilúvio, que fala que é figurativo, mas Jesus não pode mentir e ele fala desse dilúvio. Jesus não pode mentir e ele fala da criação, da origem das coisas. Só que se nós levar em conta o tempo da Bíblia, comparado com o que a ciência pode provar, nós vamos ver que as coisas não é bem assim do jeito que a gente lê, que a gente quer. A fé é um dom de Deus. É preciso fé para você acreditar em Jesus. Sem fé você não vai acreditar. Se você não tiver fé, você não pode ter um bom relacionamento com o Senhor. Mas Jesus viveu ontem, né? 2000, nós estamos no 3º milênio, comparado a esses. Mas se nós for comparar o mundo, que há prova que os dinossauros viveram há 60 milhões de anos, e até então não existia ser humano. Os dinossauros não tinham religião, não sabiam rezar. E alguns deles eram vegetais, mas os outros, uma parte era carnívoro. E eles não iam definir qual é a carne que eles comiam. Então, se nós tivéssemos existido no tempo dos dinossauros, nós não existia. Então, aqui é que você tem fé, você acredita, mas pega a palavra de Deus, que é digna de crédito, mas vamos ver as datas. Porque a história da Bíblia, quando alguém escreveu, não pensava que o povo ia ser tão curioso e ia futucar a ponto de deixar cada um a si mesmo confuso. Nós estamos vendo aqui umas figuras de fé que acreditaram em Deus e foram recompensados por Ele. Mas nós não estamos mais no Antigo Testamento. Nós vivenciamos hoje o Novo Testamento. Será? Esse texto aqui é do Novo Testamento, mas ele está falando
de episódio do Antigo. Agora você pega a diferença daquele tempo para o texto, está mais de 3.000 anos. Agora pega o texto que eu acabei de ler, esse texto, e traz para a nossa época, que vai dar uma diferença muito grande. E Deus sempre amou o ser humano como a gente é. E a sociedade evolui, como o mundo evoluiu. Então não podemos ser simplórios de achar que a história está do jeito que está na Bíblia. Não. Ela é a palavra de Deus porque foi escrito. Ninguém sabe o certo, mas é mais de 500 pessoas, muito mais, ninguém consegue dizer o certo. Essa Bíblia que eu estou com ela aqui, ela dá uma noção para a gente, porque todos os livros dela, não só essa, a pastoral, a Jerusalém e a Peregrino, que é da Paula, ela tem uma grande diferença de todas as Bíblias que eu já li. Por quê? Porque todos os livros dela, antes do livro, tem a gente fala textos e contexto, tem o contexto, a história e a data que eles foram escritos, enquanto que as outras não têm. Eu li 5 Bíblias antes dessa, mas era direto, como muita gente aí que é doutor em Sagrada Escritura, mas as Bíblias deles não têm a riqueza que essas nossas. Portanto, eles pegam o livro do Gênesis, como o livro do Gênesis fala da origem, é verdade. Só que ele não é o primeiro a ser escrito, ele é um dos últimos. Só que quando a igreja foi montar a Bíblia, quem foi que montou a Bíblia? A igreja católica, a igreja cristã, em 480. Então, se alguém tem uma Bíblia hoje, graças à igreja. Só que ela não era. No Antigo Testamento havia uma Bíblia? Não, havia os documentos antigos. Essa carta que eu acabei de ler, esse trecho, é de uma carta do Novo Testamento, contando a história. E depois no próximo vídeo eu vou seguir, porque ela é muito rica sobre detalhes da fé. Então no próximo vídeo eu vou continuar ele, falando a grandeza da fé. Mas não vamos, quando você começar a ler a Bíblia, você vai deparar com muita coisa bonita, mas também vai deparar com muita coisa feia, e vai achar que horror, Deus concordou com isso? Ora, a gente não sabe. O que sabemos é que é a palavra de Deus. Agora, que tem livros aqui, tem 2 livros na Bíblia que não se fala em Deus. O livro de Esté, por exemplo, está no Antigo Testamento, não fala em Deus. Esté é uma hebreia que se tornou rainha. O livro do Eclesiastes, não é o Eclesiastes, tem o Eclesiastes. O Eclesiastes, o rei Salomão, que a história dele está no livro dos reis, e são livros dele. Quando ele assume o reino, ele assume cheio de fé, cheio de Deus, com 16 anos de idade, pede a Deus poder, não pede poder, pede sabedoria para ele governar aquele povo, para ele, porque ele era responsável, ele era delegado, juiz, doutor, tudo era ele que fazia. Já na velhice, ele é ateu. Ele próprio diz que ele experimentou tudo, teve todo o direito, todos os sabores, teve tudo o que ele quis, não privou-se de nada. Só que ele no final, no livro do Eclesiastes, ele escreve dizendo que a vida não vai acabar aqui. Passou essa vida, acabou. Mas ele começa cheio de fé. E aonde foi que ele perdeu essa fé? Na grande riqueza que ele tinha, na vida de prostituição que ele vivia. Só para ter uma ideia, o homem teve, só no harém, 800 mulheres, fora as esposas e as concubinas. Esse homem tinha tempo para alguma coisa?
Claro que não. Então, depois de misturar-se com tudo que é tipo de pessoas, que eram muitas crenças diferentes às crenças dele, desprezado pelo próprio povo, porque eles acreditavam em Deus. E ele já não acredita mais. Ele já não acredita naquele Deus que fez dele, adolescente, o do maior rei da terra, o homem mais sábio de todos os tempos. Foi ele quem construiu o templo de Jerusalém. O rei Davi queria construir, mas Deus diz, não, você tem muito sangue na mão, quem vai construir é seu filho. Então ele construiu o templo. Aquele templo passou a ser adorado, na verdade, mais do que o próprio Deus, que eles tinham tanto zelo. Com a separação dos reinos, separou o povo, o outro povo tiveram que perder a fé e adorar outras coisas, o que mais tarde nós vamos ver também o que aconteceu com esse povo, né? Mas nós vamos ficar aqui com a nossa fé. Mas em quem essa fé? Em Jesus. A fé em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Rei do Universo. Assim o Pai o quis e entregou tudo a Ele. E Jesus é tudo, é o centro do Novo Testamento, o Antigo Testamento existiu já para contar a história dele, para dar a origem de onde ele ia sair. Nós vamos deparar no Antigo Testamento com quantas figuras que antecedem Jesus e quantas figuras antecedem a figura de Maria. Isso quando eu tiver tempo, quando eu tiver um espaço maior, eu vou ter o desejo de colocar, porque esse canal tem essa função de passar para as pessoas aquilo que a gente mais precisa. Por que eu tenho que ter fé em Deus? Porque sem fé eu não tenho salvação. A salvação é gratuita. Jesus veio salvar todos, mas ele exige a fé. Você precisa ter fé como Deus aqui. Enoque não passou pela morte, está no começo do Antigo Testamento. Mais tarde nós vamos ver, Elias também não passou pela morte. Jesus, por sua vez, ele traz 3 pessoas da morte. Só que muita gente diz, ele ressuscitou. Não, há uma palavra diferente. Jesus revitalizou Lázaro, amigo, revitalizou a filha de Jário, um homem muito importante, revitalizou um servo de um centurião romano contra os seus próprios apóstolos, que ele era romano, e revitalizou o jovem de Naí. Revitalizar não é a mesma coisa que ressurreição. Porque essas pessoas que Jesus trouxe da morte, chamado revitalização, eles vão morrer depois. Enquanto que a ressurreição não. Quem ressuscitar não morre mais. E Jesus vai falar dessa vida, da segunda vida. Que a importância da nossa vida, a nossa vida importante não é essa. Mas é aqui que eu vou fazer as minhas provas. É aqui que eu preciso ter fé, porque na outra vida eu já estou pronto. O Senhor vai fazer, eu já não tenho mais preocupação com nada. Quem se salvar não vai ter preocupação com nada, não tem mais. Mas também não é igual muitas pessoas pensam, que vai ficar extasiado, parado. Não. São Pedro e mais um outro fala que os passos continuam. Só que é uma nova vida, um novo céu, uma nova terra. Tudo indica que Deus não fez esse paraíso só para nós. Ele fez para nós. Mas tudo indica, seguindo o Apocalipse, que o céu e a terra vão se juntar. Não vai ser agora. Só que os sinais de agora indicam que está perto, não está longe. Que nós estamos no começo do fim, ou já bem adiantado. Não é? E isso
eu que não sou fanático, não tenho nada de fanatismo, eu acredito em Jesus, confio nele, e o que eu quero levar para vocês é essa fé, essa confiança através da palavra do Senhor. Eu vou buscar ela onde ela está, e vou levar como se levava até quando a Bíblia chegou, que foi até o quarto século, até 480, quando a Bíblia começou a se juntar, se não estava pronta, estava juntando-se a Bíblia, a palavra de Deus já havia sido pregada. Esse texto que eu acabei de ler, isso aconteceu, era contado de geração a geração. É claro que eles acrescentavam alguma coisa, é claro que nem tudo é daquele jeito mesmo. Nós vamos deparar com 3 genealogias no começo, no Gênesis. Nós vamos ver que há 2 textos no Gênesis igual, ou seja, contado diferente, é o mesmo texto, mas contado por pessoas diferentes, tornando-se 2 textos diferentes e é um só. Então, por isso é que se diz, olha, na Bíblia não é para ler o pé da letra. Então vamos jogar fora. Não, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que tem prova, até cientificamente e pela fé. Agora, quem veio primeiro? A palavra verbal, pregada a viva voz. E mesmo que eu estou usando aqui, mesmo que eu esteja com a palavra de Deus, eu vou cair ser simplório a ponto de dizer, não, só vou falar o que está na Bíblia, mas eu não vou ter que usar a boca. Eu vou ler os textos, eu vou absorver ele bem, porque senão você não consegue falar. Tem que ter ele quase decorado. Agora sim você pode vir à frente da câmera e falar. Se você não tiver um conhecimento do texto, como você vai falar? Aí de repente alguém pega um texto grosseiramente, lê e já sai pregando daquele jeito, que foi daquele jeito, e você tem que aceitar. Se você não aceitar, não faz parte, não tem salvação. Isso é invenção deles. Jesus vai salvar as pessoas pelo amor e pela fé das pessoas. Santa Rita de Cássia nunca leu nada. A única Bíblia, a única palavra de Santa Rita era o crucifixo. Por isso é que a imagem dela aparece sempre com um crucifixo na mão. O sonho dela era sofrer as dores de Jesus. Não sofreu tudo, mas sofreu um pouco. Nunca leu nada. E é a santa dos impossíveis. Para ela não existe impossível. E se a gente ler a história dela, vai ver que não existe mesmo. Então eu já li a história, quando quero assistir, vou no YouTube, peço. É a mesma história. Então, se você quer conhecer melhor, o YouTube tem tudo isso, você só pedir no canal. Você quer conhecer a história de um santo? Você quer saber qual é a origem da Bíblia? Pede no YouTube. Eles têm até a Bíblia eletrônica para você ler, se você quiser. É só querer, é só ter vontade, certo? Mas eu quero aqui deixar meus agradecimentos, dizer que, olha, as inscrições que eu precisava eu já alcancei, até mais, né? Mas quero dizer que se alguém quiser se inscrever no canal, pode se inscrever, que vai ajudar muito. Partilhar, escrever, assistir, publicar. Então, tudo isso vai ajudar no nosso canal, porque não é bem do jeito, quando a gente faz não se informa direito, né? Aí depois, quando você vai ver, ele sempre põe algum obstáculo. É preciso que o canal tenha bastante audiência para que ele se desenvolva e eu tenha tempo. Tempo para quê? Para aumentar mais ou ampliar mais o discurso. Mas de repente às vezes a gente tem muito tempo e eu tenho visto aqui que os vídeos que eu tenho gravado com menos tempo é muito mais assistido e muito mais visualizado do que os que eu tenho feito com tempo comprido. Então, como eu coloquei aqui, quando eu parar este vídeo,
que eu vou processar ele, já vou colocar a continuação, que quando eu voltar outro, vou continuar no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, para quem assistir esse, querer assistir o outro, que você vai ver que é fantástico e é muito bonito. Mas o centro de tudo é Jesus. A nossa devoção aos santos, nós não podemos perder. Paulo diz, olha, reza com todos os santos. Peça a intercessão do santo, reze pelos santos. Nossa Senhora é uma grande intercessora. São José, um dos maiores intercessores, que anda um pouco esquecido, mas sabendo, a salvação, quem salva é Jesus, a intercessão é para nos ajudar. Que vocês tenham uma ótima tarde, uma noite abençoada, e que o Senhor esteja sempre com você, aonde você estiver. É só você chamar Ele, pegando por base a fé. A fé é acreditar naquilo que eu não vejo. E aqui nós não temos dúvida. Provas, muito mais provas da existência de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Rei do Universo, e não é uma figura, uma história, não, porque até ateu já se converteu estudando e querendo reprovar a existência de Jesus. Que o Senhor esteja com todo, e eu quero passar para quem está me assistindo agora algo que você precisa muito, que a paz do Senhor esteja com todos os que estiverem assistindo esse vídeo, e dizendo que no dia de hoje, até dia 21 de dezembro, eu estou rezando o dia inteiro e à noite entregando no Santíssimo todas as pessoas que se inscrevem nesse canal, todos os que partilham, todos os que estão curtindo qualquer gesto que você fizer nesse vídeo. E à noite eu não vou estar rezando sozinho, eu estou levando todas as pessoas que já passaram e os que ainda vão passar, daqui até dia 31 de dezembro, se eu for vivo. Toda sexta-feira eu tiro o dia para isso. Rezar pelas pessoas que se inscreveram, pelos que vão se inscrever, rezar pelas pessoas que curtem, pelos que estão gostando, pelos que não estão. E à noite estou entregando no Santíssimo, porque nós fazemos hoje o terço dos homens, e nós fazemos o terço já com a adoração ao Santíssimo. É muito bonito. Quero convidar as pessoas daqui que ainda não estão participando, dizer, olha, às 19 horas tem o terço dos homens. Vá que você não vai se arrepender. É muito bonito, é lindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor esteja com todos os que assistirem esse vídeo que você precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.